Deus deu ao médico o dom da ciência e da sabedoria para curar as pessoas e também para realizar a inseminação artificial. O casal deseja ter um filho e recorre a isso. Por que a igreja é contra? Então, veja bem. Primeira coisa, a gente precisa ter uma coisa conosco bem clara em relação à inseminação artificial. Ela não tem... Aqui eu não vou contra a igreja e nem contra os médicos. Mas, na inseminação artificial, não tem a participação efetiva dos esposos. No Código de Direito Canônico, ele explica muito bem o que é o ato sexual do casal. E está escrito no Código de Direito Canônico. Pena que eu não lembro agora qual é o artigo, que diz assim, o relacionamento sexual ele é verdadeiro na sua totalidade quando tem a penetração do pênis na vagina e a ejaculação dentro do órgão genital feminino. Então, eu não lembro de verdade qual é o artigo. Mas, então, primeira coisa é isso. Segundo, em relação à ciência, a ciência é sempre ciência e, de verdade, está à nossa ajuda. Só que eu quero dizer para vocês, não é uma questão de dizer quem está certo ou está errado, mas o ser humano precisa buscar também a humildade de ir buscar a igreja. Então, vá, como nós já falamos na cúria, busque, se caso você tenha acesso ao bispo, ou um padre que cuida da moral da igreja, e converse com ele. Você está entendendo? Então, aí, você vai também calar um pouco ou essa dúvida, ou esse fantasma interiormente que você tem, de dizer se a igreja está certa ou está errado, se a ciência está certa ou está errado. Mas dê o passo de conversar. Nos dias de hoje, eu abri falando isso, ninguém quer conversar, ninguém quer dialogar. Então, muito cuidado com as avaliações quando nós fazemos essa avaliação da igreja e da ciência. Então, a gente tem que ter, primeiro, um respeito com a ciência e com a igreja, e, segundo, o cuidado em questionar as duas. Então, está aqui, ó. A pessoa perguntou, olha, existe um outro método... Existe um outro método natural, além da tabelinha e do Billings? Existe. E qual que é o certo? Como é que é? O que é mais falado? E aí? Não, existem certo outros... o certo ou errado. Todo mundo quer saber o certo ou errado, né? Não, existem outros métodos naturais, né? O da tabelinha, como eu disse, ele tem ali as suas finalidades, as suas atribuições e tem também as suas aplicações, né? Uma questão de identificação. Nós temos o da temperatura, o sintotérmico, o método Billings. Hoje, o método Billings, tem gente que acaba usando a temperatura junto com outros métodos, só que o Billings, né, vou falar do qual eu sou instrutora, ele, assim, por si só, ele é suficiente para o casal tanto planejar uma gravidez, como espaçar a gravidez, como para a mulher ter o seu conhecimento da sua fertilidade. Então, ele é suficiente para essas três coisas. O método de ovulação Billings. O método de ovulação Billings. Eu acho que esse é o grande pulo do gato na questão do método Billings e do casamento hoje em dia. A gente desmistificar, mais uma vez, é uma outra coisa agora, a vida sexual. Essa coisa de que sexo é pecado, sexo é feio, isso é coisa de animal. Isso é coisa feita fora do casamento, coisa por instinto. Realmente é. Tá? Mas dentro do sacramento do matrimônio, ele é a coisa mais bonita que Deus fez. Olha nós. Né? Somos tudo fruto de uma relação vivência, sexual. Né? E, então, a gente precisa ver. A igreja, o catecismo da igreja, é lindíssimo o que ele fala a respeito da vida conjugal, da vida sexual do casal. Então, vale a pena. Eu digo sempre, catecismo da Igreja Católica. Familiares consórcios deveriam tudo ser livros de cabeceira dos casais. Então, a gente precisa, cada vez mais, estudar a igreja para descobrir isso. Então, no Catecismo da Igreja, anota aí, ó, os casais, todos, 2362. Os atos com os quais os cônjuges se unem íntima e castamente são honestos e dignos. Quando realizados de maneira verdadeiramente humana, testemunham e desenvolvem a mútua doação pela qual os esposos se enriquecem com o coração alegre e agradecido. A sexualidade é fonte de alegria e de prazer. Tenho ovários policísticos e o meu marido hipertireoidismo. Ficamos 2 anos tentando engravidar. Porém, após o tratamento de 1 ano do meu marido,
conseguimos engravidar. Estou há 6 semanas e glorificando a Deus pelo dom da vida. Temos 38 anos. A minha pergunta é a seguinte: o neném está previsto para vir em novembro. Após o período de resguardo, como posso utilizar o método Billings? Funciona para as mães que amamentam? Essa pergunta eu escolhi, Bia, porque tem muitas perguntas a respeito, as mães que estão amamentando, como funciona, como fazer, algumas estão em dúvida. Então, essa parte eu também amo. Funciona porque eu estou aqui. Então, eu sou casada há 9 anos, tenho 3 filhos. Eles, infelizmente, não estão aqui, né, para vocês vê-los. Então, o Paulo vai fazer 7 anos, o Paulo Estevão. A Maria Tereza tem 4 anos. O João Gabriel vai fazer 1 ano amanhã. Rezem por ele. Então, nessas três gravidezes, nesse espaçamento que nós fizemos, eu usei o método, né, na amamentação. De fato, a mulher, depois do parto, ela vai entrar aí num período pré-ovulatório, então ela vai esperar a ovulação dela voltar. Então, no caso do Paulo, eu demorei 1 ano para voltar a ovular, da Maria Tereza 10 meses, do João Gabriel agora 11 meses. E nesse período nós mantivemos as nossas relações sexuais esperando a ovulação. Então, o método Billings, como eu disse anteriormente, ele vem justamente preencher essa lacuna na vida fértil da mulher, desde a menarca, passando por todas as etapas, inclusive a amamentação. O que você vai precisar de uma instrutora que possa te acompanhar, porque é um período especial, né? Porque a mulher, quando menstrua, ela já tem ali na cabeça dela o ciclo. Na amamentação, ela não vai ter. Então, se sem amamentar é importante uma instrutora, na fase da amamentação, muito mais ainda, né? E o atendimento é com o casal, né? O marido e a esposa, até porque é um período especial que o casal vive, é uma criança que chega, noites mal dormidas, não é isso? Cólicas, enfim. Então, é todo um cuidado que a gente tem com o casal, de atendê-lo e de orientá-lo também na vida sexual. Gostaria de saber se na vida de casado, se a esposa ou o esposo ele ou ela não aceita fazer um método Billings, mas também não quer se abster da relação sexual, o que fazer nessa situação? É pecado? Né? No caso, nessas condições, por exemplo, a esposa não quer fazer o método Billings, ele quer. E aí, o que fazer? É pecado ou não? Essa é a pergunta. O pecado não tem nada de pecado aí, Luiz. A única questão é o diálogo. Se fosse dizer de alguma coisa de pecado, seria a falta de diálogo. Porque, veja bem, tem aquelas pessoas que são mais preguiçosas, né? Mas tem que me observar e tal. Não, o que precisa? O casal precisa ter o diálogo. E não tem pecado nenhum aí. Não é essa questão, a mulher não quer fazer, mas o homem quer. Não, é uma questão de se dialogar e se acertar. Né? Vocês têm que estar em comum acordo, por isso que o método precisa ser feito a 2, só com um não dá mesmo, mas a melhor coisa também é procurar aí a orientação de um sacerdote, ver, né, o que deve ser feito. Porque aí a gente entra numa questão pastoral também, que entra na reeducação, que foi o que a gente estava falando aqui. Porque, de fato, o método natural, ele traz essa responsabilidade para os dois. Né? Porque é fácil, o homem, o negócio é o seguinte, você toma aí a sua pílula e a gente tem sexo todo dia e está tudo certo, beleza? Beleza. Enfim, então há como se fazer sexo, né, fosse simplesmente, desculpa o termo, né, colocar o pênis na vagina. Não é isso. A sexualidade é muito mais do que isso. Então, como as pessoas elas perderam a sacralidade da pessoa, elas olham as pessoas como coisas, como uma coisa. E não é uma coisa. Então, como o método ele faz a pessoa voltar, na verdade, na sua essência, naquilo que ela é. Então, o fato é que, se a gente decidir, vão ter que ser os dois. Entendeu? É o marido e a mulher. Se for só um, não tem como fazer. Então, por isso que é esse chamamento, né? Um chamado mesmo a voltar àquilo que nós somos. Tá.